Foi nessa fazenda que existe até hoje que no distante ano de 1822, Dom Pedro I teria sido recebido pela porta dos fundos e comeu no chão, do lado de fora da cozinha. Mas porque o príncipe regente do Brasil naquela época, filho do rei de Portugal, foi tratado dessa maneira. Olá, amigos da história! O canal já falou sobre algumas das principais viagens do imperador Dom Pedro II em terras brasileiras e onde ele se hospedou, por exemplo. E se você ainda não viu, vale a pena conferir. Mas agora vamos saber também um pouco das aventuras do pai dele, Dom Pedro I, nas excursões pelo país. E um episódio marcante da história não oficial, não escrita, é o que narra a passagem do príncipe pela fazenda Pau d'Alho, que foi pioneira no cultivo de café na monocultura na região norte do estado de São Paulo, no município de São José do Barreiro. A propriedade do coronel João Ferreira de Souza começou a ser construída em 1817, em forma de uma grande quadra com a aparência de um forte militar, composta pela casa grande, terreiro, senzala, tulha, selaria, oficinas, marcenaria, casa do administrador, depósitos, roda d'água e pilões, além de pátios e jardim e da plantação de café ao redor. Atualmente um ponto turístico de visitação, ela se localiza na estrada ou rodovia dos Tropeiros, no antigo Caminho Novo da Piedade, entre São Paulo e a divisa do Rio de Janeiro, que foi aberto por Garcia Paes no século XVIII e que possibilitou o início da ocupação das terras do Vale do Paraíba paulista, com a doação de sesmarias aos que haviam trabalhado na abertura dessa estrada e principalmente aos senhores de escravos. E a fazenda Pau d'Alho, recém-construída, também estava no caminho do futuro primeiro imperador do Brasil, que passaria por ali um pouco antes de declarar a independência do país às margens do Ipiranga no dia 7 de setembro. A viagem havia começado em 14 de agosto de 1822 e a fazenda já estava no roteiro de Dom Pedro como ponto de parada e abastecimento e para repousar com toda a comitiva dele por algumas horas. Acontece que, de acordo com relatos da época, o príncipe apostou uma corrida para ver quem chegaria lá primeiro e saiu disparado sobre o cavalo. Acabou chegando à fazenda Pau d'Alho sozinho e antes do previsto. Ele bateu palmas e, sem se identificar, pediu comida à proprietária da casa, que permitiu a entrada de Dom Pedro pelos fundos da propriedade, como se ele fosse um soldado comum. Depois de servir-lhe um prato, orientou que comesse sentado nos degraus do lado de fora da cozinha, pois a sala de jantar estava sendo preparada para receber o príncipe regente. E ela ainda teria recomendado: apresse-se, Dom Pedro está para chegar. O príncipe achou graça na situação e obedeceu direitinho às orientações da senhora, sentado no chão, onde comeu os assados e guisados que foram servidos na companhia de escravas e mucamas. Não se sabe ao certo qual foi a reação dos proprietários ao descobrirem a real identidade daquele estranho ilustre, mas conta-se que eles teriam recebido um quadro com o retrato de Dom Pedro como presente e que o filho deles teria sido convidado a acompanhar a comitiva até São Paulo, passando a fazer parte da Guarda de Honra. Mais tarde, em fevereiro de 1826, já como imperador, Dom Pedro também faria uma viagem a Salvador para agradecer pessoalmente aos baianos pelo empenho nas lutas em favor da independência do Brasil. A visita da corte, com a maior comitiva organizada até então, incluía até navios de guerra ingleses e franceses, levando junto os seus diplomatas. Mas além da imperatriz Dona Leopoldina e da filha, a princesa Maria da Glória, na época com 7 anos, foi também a amante de Dom Pedro, Domitila de Castro, a futura marquesa
Marquesa de Santos, que então era viscondessa. Foi um escândalo na antiga sede da colônia. No final do ano anterior, nasceram 2 filhos do imperador. Em 2 de dezembro, Pedro de Alcântara, o futuro sucessor Dom Pedro II. E 5 dias mais tarde, outro Pedro de Alcântara, fruto do relacionamento com Domitila e que morreria logo depois, ainda bebê. E enquanto Dom Pedro e a amante foram hospedados nas dependências do Palácio do Governo especialmente preparadas para eles, a esposa, Dona Leopoldina, foi instalada no prédio ao lado. No final daquele ano, em 29 de novembro de 1826, um navio com o imperador a bordo fundeou na praia de Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina. Na manhã seguinte, ele pegou um bote e chegou na ponta do Sambaqui, depois continuou navegando e desceu no Forte Santana, na atual Avenida Beira-Mar Norte, e foi caminhando até a Catedral. Foi o dia em que Dom Pedro I visitou a antiga Desterro, assistiu à missa, passeou e foi embora. Fato pouco conhecido até pelos catarinenses. O imperador estava a caminho do Rio Grande do Sul, onde queria coordenar as tropas brasileiras que lutavam contra a Argentina pela posse do território uruguaio na Guerra Cisplatina, que ocorreu entre os anos de 1825 a 1828. Os fatos foram relatados pelo próprio imperador numa espécie de diário chamado Itinerário de Jornada, sobre a viagem dele de 37 dias pelo sul do Brasil. E Dom Pedro pegou as autoridades de surpresa. No trajeto de 15 minutos a pé até a igreja, os habitantes alvoroçados acompanhavam e aclamavam a majestade, como descreveu o governador Albuquerque Melo em correspondência enviada semanas depois ao Marquês de Caravelas, o ministro do Império. O soberano se alojou no Palácio do Governo e encarou uma longa fila de pessoas para beijar a mão dele. Mas na primeira oportunidade subiu num cavalo para dar um passeio pelas redondezas. Aliás, além de navegar, foi cavalgando que o imperador cumpriu esse itinerário de 3 dias por 450 quilômetros até a capital gaúcha, sendo 200 deles pelo litoral catarinense. Enquanto isso, os navios de transporte com as tropas, as corvetas e a nau Pedro I seguiram pelo mar para Rio Grande. Essas e outras curiosidades você encontra no livro A Maluca Viagem de Dom Pedro I pelo sul do Brasil, lançado em 2016 pelo jornalista gaúcho Nelson Adams Filho. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva, confira também outros vídeos do canal e até a próxima com uma história a mais.